tem esse lado mais étnico, é uma coisa que puxa um pouco mais pro lado acústico no começo da música. Né? Então tem aquela parada toda mais atmosférica que a gente está acostumado, que a gente curte. E também assim, é difícil a gente dizer qual música a gente gosta mais hoje em dia, né? São todas muito legais. Mas essa próxima particularmente assim, é uma das que eu gosto mais, assim, pessoalmente. Beyond this time, looking back at you, when it rains upon the green fields, I'll be searching there for you. Remember how it feels now. You taught me freedom with few words. The beauty of this world painted by you. Solitude is taking over. By the way, so many things I got from you to now. Stand by me, reach out for my hand, and I will follow. Beyond this time, I'm living now forever. Looking back at you, and when it rains upon the green fields, I'll be searching there for you. I know one day you had to leave me. Still I walk on with you. Looking back at you. Esse vídeo aí é um dos conhecidos da galera aqui, Clube de Membro, que a gente tem esse show, né? Essa apresentação acústica completa aqui no canal, aqui para quem é membro, para assistir isso daí completo aí, meu, que eu acho linda esse arranjo que vocês fizeram, essas paradas aí, né, durante essa música, que é uma música realmente linda, e como o André falou, funciona muito bem com acústico, né? Quais suas lembranças dessa época aí, dessas tours aí com o André aí, Zaza, e vocês fazendo esses acústicos aí? Esse show, eu lembro bem, foi o último dessa promotora, foi na Alemanha. Isso aí foi uma loja de discos, da Alemanha, foi a última. A gente vinha de um ritmo intenso, a gente chegou em Paris no domingo, aí o dia inteiro de entrevista, daí na segunda-feira a gente fez o Hard Rock Café de Paris. Na terça-feira a gente acordou em Paris, fomos até Lyon, fizemos um show, uma sessão de entrevistas, aí entramos numa van, fomos até Clermont-Ferrand, fizemos mais um show, sessão de entrevista, voltamos para Lyon, fizemos mais um show, mais uma sessão de entrevista, daí na quarta-feira Grécia e, cara, dormindo assim 3 horas por noite. Na quinta-feira, em Milão, a história que eu dormi tocando, né? Porque eu estava sem dormir, assim, dormindo só em pequenos intervalos. Tal. Na sexta-feira, a gente foi para a Alemanha, daí a gente fez esse show e no sábado a gente voltou. Então, foi assim, uma semana intensa. E, enfim, a lembrança que eu tenho, né? Eu já contei isso em outra live, foi a primeira vez que eu e o André pudemos passar horas conversando, fora do trabalho, apesar de uma viagem de trabalho. Depois que eu voltei a ter contato com ele, já na pré-produção, né, do Time to Be Free, foi só trabalho, correria, gravação, tal, não sei o quê. E aí nessa viagem a gente ficou junto, né? Viajou só eu e ele, e aí almoçando junto, jantando junto, viajando junto, avião e tal. E foi a primeira vez que eu e o André, a gente sentou para se conhecer. Foi aí que nasceu a amizade, né? Porque nos tempos do Angra também, a mesma coisa. Aquele ritmo de pré-produção da demo do Angra, só ensaio. E aí, quando eu voltei a reencontrá-lo também, só ensaio. Então, eu tenho uma lembrança muito especial, não só desses shows, né? Da pressão também de tocar, fazer o violão, dar esse suporte para o André, né? Já na segunda-feira, quando a gente fez o show em Paris, a gente saiu do Hard Rock Café de Paris, fomos para uma rádio do lado da torre, fazer um ao vivo. Tipo,
teve o primeiro shows, e a gente saiu pouco, né? Porque a gente estava num ritmo intenso, assim, de trabalho, não teve muito ensaio. E a gente fez esse primeiro show no Rock Café em Paris, saímos e fomos para uma rádio fazer um ao vivo. Tipo, cara, eu tava bem nervoso, né? Porque se eu errasse ali, eu dando suporte pro André... Cansado ainda. Ali já era, né? Já era música, e ao vivo ainda, ia ser lindo. E tem isso gravado, né? Tem. Então, vamos falar da Looking Back, né? Que é a música que foi executada aí, que composição do André e do Hugo. Eu tenho memórias assim, né? A gente fica com umas coisas, né, gravadas na cabeça sem assim, algum motivo especial, mas eu lembro bem do Hugo chegando com esse refrão, assim. Confesso que me causou uma estranheza no começo, assim, porque ela estava só no violãozinho, assim, eu não conseguia... Vou virar heavy metal isso, né? Mas aí a gente começou a trabalhar o arranjo, e o André na hora falou, nossa, temos aí um refrão fortíssimo, e virou aí uma música muito... Essa música foi muito pedida também, viu, na turnê do Tanto Bife. Não foi tocada em todos os shows, mas ela foi tocada. Sim, foi tocada, sim. Bom, a música do Hugo, do André, né? Cara, essa música, acho que os fãs já sabem, né? Uma música feita pro pai do André, né? Ele escreveu a música pro pai dele. Cara, isso veio à tona por quê? Essa história foi me contada que uma moça, uma fã, na época do Orkut, escreveu um testemunho no Orkut do André. E o André era um cara totalmente fora de redes sociais. Ele não lia, ele não comentava, ele ficava meio fora. Até o final da vida foi assim. E ele leu, né, o comentário dessa pessoa. Ela falou que essa pessoa tinha perdido o pai recentemente. Ouvia muito essa música, que a letra da música confortava muito ela, né, por ter perdido o pai. Lembrando que nessa época não tinha sido revelado ainda que a música tinha sido feita pro pai do André, né? E o André leu aquilo, cara, e se comoveu muito. E ele respondeu pra moça, né? Respondeu, olha, cara, tipo, sinto muito pelo seu pai, me comovi pela sua história aqui, e olha, eu fiz essa música pro meu pai, entendeu? Olha que coisa maluca, né? Te tocou porque eu fiz pro meu pai, que eu perdi o meu pai também há pouco tempo. O André tinha perdido o pai, se não me engano foi 2005, 2004, e ele falou, eu escrevi a letra dessa música pro meu pai. Então, nessa época, né, a moça até comentou com alguns outros fãs, que ela era fã, que era feita aí, isso, né, todo mundo ficou meio que, algumas pessoas, assim, muito fãs, ficaram sabendo que a música Looking Back foi feita pro pai do André. E quando eu comecei a fazer o documentário, comecei a ter muito contato com a família do André, principalmente com a Helena Matos, eu contei isso pra ela não sabia, né, e ela falou pra mim que ela gostava muito dessa música. Eu gostava muito dessa música, cara, eu não sabia que foi feita pro meu pai, não foi feita pro seu pai. Inclusive, no casamento da Helena, que acho que foi o ano passado, 2 anos atrás, ela me pediu aquela versão acústica que vocês fizeram. Não dessas versões, vocês gravaram uma versão acústica para ela, né? Uma versão que acho que talvez tenha saído numa revista lá fora, foi na rádio, né? E aí eu falei, olha, eu tenho uma versão aqui que não tá no CD, não tá em lugar nenhum, mas é uma versão bem produzida. E ela tocou essa música no casamento dela, entendeu? Assim, na hora que ela entrava na igreja, né? Tocou a Looking Back, essa versão acústica. E ela disse que na hora tinham 2 pombos no lugar aberto, né? Esses 2 pombos saíram voando, assim, na hora que ela entrou, assim. Que ela falou, meu, cara, tipo, muito louco, assim, né? Ela fez pra homenagear o pai e, ao mesmo tempo, ao André, né? Porque o André que compôs a música, irmão dela, que não estava ali, e o pai, que também não estava ali, que a música foi em homenagem ao pai dela. Então ela me contou essa história, até me mandou o vídeo, pô, super emocionante, né? Então legal. E o André nunca abriu isso, né, cara? Pra ninguém, não abria essas coisas, ele gravava e não falava, essa música eu fiz pra não sei quem, não falava. Você vê que ele apresentando a música, ele podia ter falado ali pros fãs ali, né? Falar, essa música eu compus, né? A letra eu compus pro meu pai e tal, não sei o que, e ele não falava, cara. Então super reservado, e contar para as pessoas agora que veio à tona por que veio, porque é uma moça que se sentiu, né, acolhida pela música, foi atrás do André, e o André nunca respondia a ninguém, e foi responder justamente essa moça aí. Me fala aí sua opinião aí, Rodrigo, dessa música aí. Cara, essa música é super bonita, cara, muito, acho até prefiro a versão acústica do que a versão de estúdio, cara, é uma música realmente que emociona, cara, muito bonita mesmo. E até eu acho que no começo dela, no disco,
ela tem uma influência do Xamã na fase do Reason, né? Sim. Aquele riffing é bem E os instrumentos também, né? Os instrumentos que são usados ali, né? Sim, no sim, começo, bastante. É bem percussão legal, ali, bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Alguma coisa para acrescentar dessa música, Zaza? Isso que o Rodrigo falou, né? Da versão acústica, preferia a versão acústica. Olha, eu acho que todas as músicas que a gente fez versão acústica, não digo que ficaram melhores, mas as melodias elas vão para frente, né? Quando você faz uma versão violão e voz, você tira todo o instrumental, então você projeta para frente a melodia. E todas as músicas do André, do Hugo, né? Que Looking Back é do Hugo, a melodia dele. Então são músicas que têm melodias muito boas e que ficam mais evidentes quando você faz a versão instrumental. A Letting Go, que é um speed metal, é lindíssima a versão acústica. A gente tocou ela nesses shows aí. É lindíssima, cara, lindíssima. Então, realmente, cara, tem músicas que ficam mais bonitas. Claro, perde o efeito heavy metal, né? Então você não pode ir com a expectativa de ouvir heavy metal. Mas se você for na expectativa, não. Se você for com o objetivo de saborear, né, a beleza da melodia, a Looking Back, eu concordo com o Rodrigo, cara. Ali na acústica a gente sente mais o efeito da melodia. Ela mexe mais, né? Ela toca mais, assim, é legal. Até a própria Carry On, né? Pô, a versão acústica, você vê que é uma coisa de louco, né? A versão acústica da Carry On. Né? Tem uma sutileza, né? É uma música que é um speed metal total, 2 bumbos, né? Então, cara, muito legal. E acrescentando aqui mais que eu tenho aqui, que o André pegou esse lado aventureiro do pai, né? Pra quem não sabe, o pai do André é o Pedro Henrique, né? Até te coloquei uma fotinha dele aqui. Pra quem não conhece, o Pedro Henrique tem aqui uma fotinha dele aqui, ó. Ali tá com a Helena, bem pequenininha, na época do Xamã lá. Ele tá lá no fundo, o Pedro Henrique, né? Abraçado lá com o Canais, né? Que era o técnico de PA lá do Xamã na época, né? Amigo do André, muito amigo do André. Helena, o Hugo ali, né? E tem aqui mais embaixo ali o André, o Daniel, com o pai e a madrasta do André, né? Do Daniel ali, mãe da Helena. E aí, aqui do lado na sua esquerda aí, o Pedro Henrique. Então, esse é o pai do André. Então, ele tinha um espírito muito aventureiro, né? E essa parte de desbravar que o André teve aí, de, pegar o carro e ir para lugares distintos aí, ele pegou muito do pai, né? E o pai tinha sempre tinha uma mochila no carro, né? Porque do nada ele vou pra praia, ou vou pra não sei aonde, então não queria perder a vibe de ir tendo que ir pra casa pra fazer a mala, então sempre já tinha uma mala pronta já. E ele fazia isso muito com o André quando ele era moleque, né? Ele pegava o Ives Passarel com o André e falava, olha, vamos pra praia, vamos lá falar com a tua mãe, vamos lá pra você vai pra praia. Pegava os moleques, subia, descia pra praia e ficava lá o dia inteiro indo em cachoeira, não sei o que, depois subia no final do dia.